nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, que possamos ter uma noite de muita amorosidade, de muita fraternidade, seja reunião de muita paz e de muito amor. Rogamos ao Pai Celestial que as energias de cura, sejam elas quais forem, física, emocional e espiritual, possam chegar a todos os recantos deste imenso planeta, a todos os seres vivos. Pai nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Mário? Assim seja. Obrigado, Betinha. Doutor Flávio, com a palavra. Flávio Neri. Boa noite, queridos. Como estão vocês? Tudo bem? Estamos em paz. Graças a Deus, né? Que a gente pode chegar mais um ano com vida, ainda no corpo físico, estando na oportunidade que a vida nos dá de podermos continuar nossa trajetória, né? Tentando fazer o aprimoramento intelecto-moral, que é a nossa grande proposta, né? Ou deveria ser, né? Então eu peço de antemão que todas as pessoas que vão entrando, vão desligando o áudio, porque se eu estiver no meio de um raciocínio, eu não tenho a capacidade ainda de concentrar-me o suficiente com outras pessoas falando. Ainda não atingi esse patamar, um dia eu vou chegar lá. A ideia de hoje, que é um convite a fazermos uma reflexão sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse tema foi sugerido pela casa, a Célia me disse que foi o Mário que sugeriu, né, que pudéssemos falar desse tema. Eu aqueci e aqui estou. Deixa eu desligar aqui o meu áudio que está... Eu estou transmitindo ao vivo também pelo meu canal no Instagram. Como vocês não gravam, né? Vocês não estão gravando aqui no Google Meet. Então acho que ontem foi uma palestra que eu fiz muito interessante e foi pelo Zoom sobre qual é o seu propósito de vida. E eu me arrependeria se eu não tivesse gravado. Então agora eu tenho que realmente manter as gravações de tudo. Caso elas sejam contribuição, elas passarão adiante para outras pessoas terem acesso. Ontem eu já postei essa palestra no meu Instagram, já baixei no meu canal do YouTube, já está nos dois canais. E a de hoje é a mesma coisa. Eu estou fazendo via Instagram. Quando terminar eu vou fazer o download e depois o upload lá para o meu canal do YouTube, Flávio Neri de Azevedo, para quem quiser acompanhar. Então, Mário, e queridos amigos aí do JEIP, né? Que a gente tem o prazer de sempre... Acho que vocês estão abrindo as tarefas do ano hoje, né? Salvo engano, não sei. Eu estou vendo aqui um monte de câmeras aqui, estão todas fechadas. Eu estou aqui no meu notebook. O interessante era que eu pudesse vê-los, mas eu não estou vendo, né? Eu estou percebendo aqui que... Deixa eu mudar a configuração aqui, o layout, para aparecer mais pessoas. Enfim, estamos com bastante participação hoje, né? Pelo que me mostra aqui, não dá para contar, mas... Vocês que estão acompanhando aí, tem um bom número de participantes. Isso é sinal de que o tema interessa. E se é realmente o momento de abertura dos trabalhos da casa, abertura dos trabalhos da casa, eu me sinto mais uma vez feliz, porque todos os anos eu encerro, o ano passado eu não encerrei, mas esse ano, salvo engano, eu estou abrindo as tarefas de vocês, e isso para mim também é motivo de muito orgulho e muita alegria. Isso tem se dado ao longo de uns 7 anos, 8 anos, aí com o pessoal da família do JEIP, que fica lá na Rua do Pepino. Eu não sei quando vocês vão retomar presencial, né, com essa nova onda da Ômicron. Ali o ambiente é muito apertadinho, realmente. Vai terminar ficando uma aglomeração que não dá para ter distanciamento. Então é providencial e prudente que se mantenha, por enquanto, ainda pela via do virtual. Mas a ideia é que breve possamos estar nos congraçando, nos abraçando,
e trocando essa energia física que tanto a gente requer, né, do contato humano, do calor humano. Então, para falar desse tema, é bem interessante apresentar a obra primeiro. Por quê? Ontem eu percebi que ao mostrar os livros que deram fundamentação à minha exposição sobre o propósito, muitas pessoas hoje no Instagram falaram: poxa, Flávio, você mostrou esse livro, ele está aqui na minha gaveta, eu vou pegar para ler. Outros: nossa, você falou desse livro, foi um livro importante para mim, vou reler. Então as pessoas vão se incentivando, porque uma palestra de 40, 50 minutos não vai ser o suficiente para explorar uma obra que é de grande peso e que, para que eu pudesse lê-la, eu li num tempo de 5 horas e 40 minutos. Porque eu tenho um grupo de estudos de leitura e que a gente tem feito isso. E o ano passado eu li várias obras e uma foi essa. Iniciei 7h20 do dia 29 de setembro e terminamos às 0h55 do dia 30 de setembro. Então, tempo de leitura 5 horas e 40. Este foi o 36º livro do grupo. Enfim, amei o livro, simplesmente espetacular. Gratidão a Humberto de Campos por obra magistral. Primeiro, para quem não sabe, Humberto de Campos teve que assinar a partir de determinado momento como irmão X, porque a família dele, ele como foi um grande escritor brasileiro, foi processar Chico Xavier com as primeiras obras que ele publicou com o nome Humberto de Campos, e aí, para evitar que houvesse processos, porque a justiça deu a causa a Chico, disse que nunca tinha visto uma jurisprudência de um morto que pudesse pleitear os direitos autorais, e que isso era inédito. Tanto uma pessoa que morre pleitear os direitos autorais, como o morto não pode ter direitos autorais. Então ficou um impasse na justiça e tem um livro escrito sobre isso, sobre esse caso de Humberto de Campos. Ele passou a usar o pseudônimo de Irmão X. E várias obras deles, as mais conhecidas e as mais difundidas e as mais clássicas, são duas. Que é Boa Nova, que é indispensável que vocês tenham na biblioteca e que possam ler. Um livro que fala sobre o Evangelho com a linguagem poética incrível. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, portanto, ele foi publicado, ditado a Chico Xavier em 1938. É um livro que é a revelação da missão coletiva de um país, como define Espírito Emmanuel, que faz o prefácio da obra. Ditado em 1938 a Francisco Xavier, nele o autor, que em obras posteriores passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X, analisa fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo. A partir de dados colhidos no plano espiritual, ou seja, Humberto de Campos, quando traz a obra Boa Nova, ele colhe esses dados no plano espiritual. Não está nos anais da história. Os historiadores, Flávio José e outros tantos, não encontraram essas passagens. Mas ele, daí o Espiritismo ser essa grande contribuição, né, para a ciência, para tudo, o dia que nós conseguimos adentrar esses outros espaços acadêmicos, nós perceberemos a grandiosidade que é a doutrina, que ela ainda não consegue ser. Muito limitada, um pequeno número no Brasil, poucos países do mundo temos participantes do Espiritismo, se não brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, mas a maioria dos que participam do movimento espírita são os brasileiros. Então a gente precisa ter uma estratégia de levar essa doutrina consoladora a mais corações. Então a gente vai fazendo essa análise, trazendo que a informação do livro, ela não está nos anais da história. Então, se você for pegar os livros da história do Brasil, vocês vão ver o viés da escrita da história pela visão do branco, e que não inclui o negro, e automaticamente não inclui o índio. E hoje está tendo uma mudança, né, da forma de escrever, para que também inclua o olhar daqueles que foram os colonizados, e não só dos colonizadores. Porque isso muda a perspectiva do olhar. Mas no Espiritismo a gente tem o prazer e o privilégio de poder olhar na perspectiva histórica do plano espiritual. Isso é um fato inequivocamente de grande monta, porque nos bastidores, ou seja, naqueles hiatos da história, onde a história que pesquisa os dados e os fatos não consegue adentrar, a espiritualidade consegue trazer aquilo que estava nos bastidores, o que não era visto por todos, aqueles momentos que não foram registrados, os momentos que não foram registrados, aqueles momentos em que ali nas escondidas acontecia um acordo e que a história não percebeu. E aqui Humberto de Campos vai pegar nesses arquivos do plano espiritual esses dados, tanto para escrever Boa Nova, quando ele traz fatos do Evangelho que não estão nas Escrituras, na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, e também aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
também não está nos fatos históricos. Então o pessoal pode achar que é meio ficção, que é fantasia, mas não é fantasia nem é ficção. Como no livro também que eu recomendo, A Caminho da Luz, que Emmanuel vai fazer toda a descrição da evolução da Terra, do planeta Terra, desde quando ele se sai de uma nebulosa do Sol, que eles participam, os espíritos de luz, com Jesus e outros grandes espíritos iluminados, eles vão fazer a configuração geográfica do planeta, vai moldar a Terra, ajudar os primeiros coacervados, as montanhas que se formam, toda a estruturação está lá no livro A Caminho da Luz, começando desde a origem da Terra até os fatos históricos, a civilização romana, a civilização egípcia. Vale muito a pena vocês lerem. Aqui nesse é mais específico do Brasil. O outro fala de todo o progresso do planeta Terra, de como ele surgiu e todas as civilizações que passaram por aqui. Vai falar da civilização indo-europeia, vai falar da asiática, dos caucasianos, do povo brasileiro, do papel de cada uma dessas nações. Então esse fato é importante ser dito para que quando vocês forem ler a obra, entenderem que não está na história convencional. Aqui são fatos que nós temos acesso, que é um privilégio que muitos poderiam ter. E ele continua. Analisa fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação, que é a nação brasileira, o coração do mundo e a pátria do evangelho. Eu vou mostrar a vocês por que é, por mais que as pessoas mais pessimistas acreditem que não é, ou que tragam dados que mostram que não poderia ser aqui o coração do mundo e a pátria do evangelho, mas é. E a nação, a missão evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo. A partir de dados colhidos no plano espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os movimentos nativistas, a independência, a Guerra do Paraguai, o espiritismo e o movimento espírita no Brasil. Olha que coisa, fala de tudo. Eu não vou poder falar tudo, eu não lembro de tudo. Eu não reli o livro. Eu tenho aqui pontos que ficam na memória que quando eu vou falando vai vindo na mente, mas eu não vou conseguir falar ipsis literi, como está aqui. E talvez vocês precisem ir e fazer a leitura. Eu já estou dizendo o tempo. Quando eu faço neuroticamente a leitura de todas as obras agora, eu contabilizo o tempo para nas palestras eu poder dizer. Eu reli o Livro dos Espíritos no ano passado com um grupo pela 5ª vez. Minto, eu li 4 vezes e ouvi em audiolivro 5 vezes. Mas é considerado também a leitura, né, de audição. E eu posso falar com propriedade que o tempo que vocês vão levar para ler o Livro dos Espíritos, que eu reli pela 4ª vez o ano passado, eu iniciei às 9 horas do dia 17 de maio, lendo 10 páginas em 30 minutos, depois eu aumentei para 13 páginas em 30, terminei às 10h52 do dia 23 de maio. Então 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 dias. Qual foi o tempo? O tempo de leitura está aqui, eu coloquei em algum lugar. Gratidão a Kardec por tanta dedicação. E o tempo de leitura está aqui, 17 horas. Terminei de ler, 23 de maio de 2021, levei 6 dias para ler, um tempo de 17 horas. O que significa isso, Flávio, para vocês que não leem o Livro dos Espíritos, são espíritas e não leem a codificação, que é um equívoco que vocês cometem, fica na mão de palestrante limitado como eu e como outros que falam daquilo que conseguiram alcançar quando vocês próprios poderiam ser os leitores e fazer as interpretações, as comparações. Então, 17 horas que vocês tirem a partir de agora, vocês terminam o livro. 1 hora que você tire de novela, 1 hora que você tire de Big Brother, 1 hora que você tire de Jornal Nacional, 1 hora que você tire de Fantástico, a gente perde tempo com o Faustão, com isso, com aquilo outro. Vocês tiram 1 hora disso, uma vez por semana, em 17 dias, 1 hora você termina o livro. Olha que coisa linda. 17 dias você acaba o Livro dos Espíritos, tirando 1 hora de leitura por dia. Vamos botar que outros leiam em 18, leiam em 20, digamos que seja o máximo 20 horas. E quem lê mais rápido em 15, mas a média de 15 a 20 horas. Então esse livro, que eu recomendo que vocês comecem hoje, não é amanhã não, é hoje. Comece a ler hoje, em 5 horas você termina. 5 horas. O que são 5 horas de seu tempo para vocês tirarem para ler uma obra dessa que vai trazer tanta clareza para a vida de vocês que vocês vão dizer, nossa, quanto tempo eu perdi vendo coisas fúteis, vendo séries e mais séries na Netflix e na Amazon Prime, quando eu poderia estar lendo e tirando informações preciosas de espíritos de escola, como Humberto de Campos e tantos outros, para acrescentar conteúdo de valor nas suas vidas. E a gente não faz isso, fica perdendo tempo.
o tempo é precioso, eu preciso falar assim com contundência para despertar vocês, porque não é possível que a gente fique ouvindo uma live atrás da outra, palestra em vários centros, e não para de ver coisas, e não tem tempo para vocês mesmos fazer um mergulho interno através da leitura edificante, despertando a consciência para esses níveis mais ampliados que vocês podem alcançar ao despertar insights numa leitura de uma obra como essa. Então fica o chamado, o tempo já está dito, 5 horas e 40, talvez uns leiam em 7 horas, outros leiam em 5 horas. A média, 6 horas de leitura, vocês terminam esse livro. Então, ele continua dizendo, a partir de dados colhidos no plano espiritual, ele tece comentários sobre a escravidão, já falei, sobre o movimento espírita no Brasil e por aí vai. Explica a missão da pátria brasileira como coração espiritual da terra, evidenciada pela espontânea e enorme acolhida que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, teve em nosso país, concitando o povo à prática do Evangelho de Jesus a fim de irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. A primeira condição que a gente vai ter de análise é, nós percebemos que o tipo de análise que fazemos normalmente é aquela do nosso tempo cronológico, que é um tempo que para a gente é muito tempo 2.000 anos, é muito tempo 3.000 anos, é muito tempo 4.000 anos, mas para Jesus e para Deus isso é um átimo, é um sopro, que para a eternidade, para o tempo de bilhões de anos que a Terra vem se construindo, isso é muito pouco tempo. Isso é a primeira coisa que a gente precisa trazer como clareza para trazer o entendimento porque nós achamos que não é o coração do mundo, que não é a pátria do Evangelho. Esse livro, portanto, ele chega, e eu vi umas palestras de André Trigueiro, Haroldo Dutra, Divaldo Franco, e vi um trecho que foi separado de uma fala de Haroldo Dutra, que é muito interessante, que eu vou tentar trazer para vocês, e que ele faz uma interpretação que praticamente é um resumo daquilo. Se eu tentar falar de própria memória, talvez seja mais interessante do que ficar lendo. Eu anotei, mas vou tentar falar de memória. André Trigueiro faz uma pergunta a Haroldo e a todos os participantes de uma mesa, quando vai dizer assim, eu sou aqui jornalista e como intermediador eu tenho que trazer as perguntas jornalísticas e de forma contundente, e não café com leite, que eu podia fazer uma pergunta mais amena, para aliviar vocês que são os nossos expositores. Aí ele traz os dados estatísticos. Todo mundo fala que 73% dos brasileiros acreditam, do movimento espírita, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas eu vou apresentar dados estatísticos para vocês, aí o André Trigueiro começa a apresentar e diz antes, é verdade que o Brasil tem coisas maravilhosas, tem coisas belíssimas, mas é nesses dados que as pessoas se apegam para justificar ou para dizer que eu precisava de água, mas eu não tenho água aqui. Ô Daisy, amor, você pode trazer água para mim? Daisy? Não está ouvindo. Então, se apegam a esses dados estatísticos para dizer que o Brasil não é nada disso, que aqui é a escória do mundo, que aqui é onde tem o de pior no que pode existir no planeta Terra, é o Brasil. E a gente olhando assim, com um olhar perfunctório, superficial, a gente vai acreditar que é realmente. As brigas que estão existindo aqui dentro, coisas que não haviam, polarizações as mais extremadas, a tendência à volta de processos de guerra civil, movimentos de violência contra as instituições brasileiras. A gente nunca viu algo tão exorbitante que vem acontecendo aqui na nossa nação. Isso tudo nos levaria a crer que aqui realmente não pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então ele vai trazer os dados dizendo que o número de óbitos é alarmante, o número de... Daisy, ô Daisy, você me traz a água, por favor? Eu não trouxe a garrafa, estou morrendo de sede aqui. Então, fala dos dados que os abortos, o número de abortos que são registrados e os abortos clandestinos. Ele vai trazer dados sobre a violência no trânsito, quantas pessoas morrem diariamente no trânsito, a violência urbana, os infanticídios, os feminicídios, todos esses dados alarmantes como assustadores. E aí ele larga a bomba no peito do pessoal da plenária. E aí Haroldo vem com uma fala preciosa e que está no livro. Como ele fez a síntese, eu vou pegar a síntese que ele fez e trazer para vocês para a reflexão nossa. Ele vai dizer assim, é verdade que esses dados são reais, mas como é que nós podemos trazer a informação sobre o que foi a consolidação do Brasil como coração do mundo e a pátria do Evangelho? Para vocês terem uma ideia, aqui dentro do livro vai ter capítulos falando sobre, o primeiro, o coração do mundo, que eu poderia ler para vocês, depois a pátria do Evangelho, o segundo, depois os degredados, os missionários, os escravos, a civilização brasileira, os negros no Brasil, a invasão holandesa. Por que eu estou dizendo? Porque eu vou incentivar que vocês leiam e vocês vão entender porque o livro aborda todos esses pontos
de uma forma que não é muito demorada, porque são vários temas, mas o que eles trazem é extremamente precioso. Eu estou querendo até reler a obra, porque é obra para se estudar, não é para ler. Eu li, tive contato com ela, mas agora eu posso estudar fazendo palestras, exposições, a gente vai aprendendo. Então ele vai falar sobre os negros no Brasil, a invasão holandesa, a restauração de Portugal, as bandeiras, os movimentos nativistas, no tempo dos vice-reis, Pombal e os jesuítas, a Inconfidência Mineira, vai falar do papel de Tiradentes, o que é que aconteceu, obrigado amor, o que aconteceu nos bastidores para que aquilo tudo pudesse ser do jeito que foi. Vai trazer um monte de informações, e eu fazendo a leitura do índice está sendo bom que eu estou lembrando. A Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa e o papel da Revolução Francesa no que diz respeito à colonização aqui no Brasil, de alguns segmentos. Dom João VI no Brasil, primórdios da emancipação, no limiar da independência, a independência do Brasil, Dom Pedro II, fim do primeiro reinado, Bezerra de Menezes, a obra de Ismael, que é o nosso gestor do Brasil, né, que é o anjo Ismael, que tem o lema e a bandeira Deus, Cristo e Caridade, a regência e o segundo reinado, a Guerra do Paraguai, que foi uma grande catástrofe, um grande processo que a gente criou, kármico, entre aspas, a palavra karma, né? Um sanskara na visão sânscrita do hindu, é um processo que a gente não precisava, que é ter criado esse movimento de comprometimento com nossos irmãos paraguaios, que foi algo que a gente pagou um preço enorme com esse movimento da Guerra do Paraguai. O movimento abolicionista, como se deu o movimento abolicionista, a República, a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo no Brasil e a Pátria do Evangelho. Então o livro é um livro que passa por vários temas e que certamente não é em 40 minutos aqui que eu vou fazer aquilo que vocês desejam, que eu possa trazer todas as explicações. Mas eu vou abrir para perguntas, eu acho interessante, como é no Google Meet, que vocês participem, que troquem comigo. Eu vou tentar, realmente, a gente começou às 8h10, 8h15, o tempo que eu tenho, coloque aí, por favor, Mário, é até que horas? Até 9, de 8h30 às 9, de 8 às 9, não é isso? Vou tentar entregar 5 para as 9, é isso? É isso? Isso mesmo, Flávio. Pronto, é bom para a gente não ficar cansando as pessoas. O Meet não permite que a gente amplie mais. Ah, não, mas normalmente o Meet, se fosse o pago, eu não sabia. Se não é pago, aí vai dar problema, vai cair todo mundo. Então eu tenho que ser mais rápido ainda. Porque eu pensei que o Meet de vocês já era um Meet já contratado. Se é esse que tem que ficar renovando, aí é pepino, como o Zoom também. Então eu vou ter que ser mais rápido ainda. Então vamos lá. Então, na perspectiva do que vai trazer a obra, o fato fundamental, primeiro, que vou trazer é esse. Quando os anjos que estão tutelares em cada país têm representantes, o nosso é Ismael. Para quem pode não entender, claro que cada nação tem seu presidente, tem seu governador, os estados, mas tem os governadores planetários, que é Jesus, que é o governador do planeta Terra, e ele tem seus ministros. E no Brasil, quem é Ismael? Que aqui tem o anjo responsável pelo Brasil. O que é que acontece? Quando Jesus visita a Terra, lá atrás, o livro foi escrito em 1938, mas ele traz os fatos históricos de quando foi descoberto o Brasil, lá em 1500, né? Descoberto entre aspas, que o Brasil já existia com os índios que aqui habitavam e por aí vai. O que é que acontece? Tem uma reunião na Europa, e nessa reunião na Europa, os anjos que vão se reunir com Jesus, que são esses espíritos de luz que estão na proteção do planeta, eles choram diante do Cristo, dizendo: Senhor, o que vamos fazer com esse país, com o Brasil, ou como melhor, com a Terra? As pessoas estão corrompendo-se, se perdendo, se desviando. A gente não sabe mais o que fazer e a gente precisa ter algum rumo que possamos dar. E mais precisamente, nessa visita, né, que fala assim, visita de Jesus à Terra com os anjos, pede um inventário. Aí sim, aí Jesus pede um inventário do cristianismo desses últimos 1500 anos. É isso mesmo, a informação é essa. É 1500 anos do que ele passou até aquela data do 1500, né? Do período histórico de 1500. Então, tinha naquele momento dessa reunião, era o ano 1500, digamos assim, 1400 e pouco, 1500. Então ele pede um inventário do que aconteceu nesses 1500 anos de cristianismo implantado no planeta. E aí, depois de 1500 anos, o que é que acontece com o evangelho na Terra? E aí constata que os resultados que eles tinham obtido eram muito pífios os resultados. Então Jesus fala assim, ok, os resultados são pífios, e aí os anjos falam, o que nós vamos fazer? E aí ele se reúne com Ismael, que era o representante da terra, que conversava com eles, assim, o que vamos fazer, Jesus, com essas pessoas
que estão assim totalmente desamparadas. Aí Jesus fala assim: nós vamos ter o Brasil, como isso inequivocamente energeticamente, vibracionalmente, aqui é o lugar que é o coração do mundo de fato. É onde tem todo o campo psíquico favorável à implementação do que são as diretrizes do Evangelho. E eu posso dizer isso categoricamente pela forma que eu tenho de informação daqui e também de pessoas que já militam nos movimentos de meditação. Eu tenho uma pessoa chamada Susan Andrews, que é uma grande yogi, uma grande mulher, doutora, PhD, psicóloga, antropóloga, e que traz num congresso que eu participei lá em Águas de Lindóia, em 2010, com Peixinho, Eleonora, com lá, o pessoal da FEB. E lá ela dizia, em inglês, ela é americana, ela dizia assim, numa palestra maravilhosa, ela é chamada Nanda Mitra, ela fez parte também da instituição Ananda Marga, que ela foi iniciada por um guru e tomou esse nome, Ananda Mitra, mas o nome dela é Susan Andrews. Eu também faço parte dessa instituição que é de meditação, do Tantra Yoga e de fazer práticas meditativas. Ok. Ela falou assim, meus queridos brasileiros, vou imitar ela. Assim mesmo, eu não esqueço, marcou meu coração. Eu fui atrás dela para abraçar ela. A energia da mulher é uma energia tão linda, tão bonita. Existem pessoas maravilhosas em vários lugares. Você chega no campo psíquico de um Divaldo, um campo psíquico de Chico Xavier, um Amado Teresa, esses seres, você sente a radiação fluídica desses seres. Ela era assim. Ele irradiava uma paz indescritível. E ela dizia assim, meus queridos irmãos brasileiros, era um congresso de brasileiros e estrangeiros também. É uma pena que nós não tenhamos aqui instalado no nosso planeta ainda esse mundo novo, essa era nova. Ele não falava de mundo, no mundo, coração do mundo e pátria do Evangelho. A era nova, a nova era, seria os Estados Unidos, que seria esse local. Mas infelizmente lá não pode ser, pelo excesso de briga para o capitalismo. Ela é americana. Nós ficamos muito presos ao materialismo e isso atrapalhou que nos Estados Unidos fosse essa nação onde surgisse essa nova era, a nova civilização. Ela dizia isso. Depois tínhamos a China, mas a China também fracassou com o comunismo chinês, com os abortos permitidos, com os infanticídios, com tudo aquilo que nossos irmãos chineses permitem que aconteça lá na China. Infelizmente não poderá ser lá. Mas também seria a Índia, a grande nação onde seria a nova era instalada, mas lá na Índia nos perdemos também por causa das castas hindus, onde tem a discriminação da mulher, onde tem aqueles movimentos dos brahmanes, dos párias e outras condições que impediram que lá fosse, apesar de que a Índia no livro A Caminho da Luz fala-se como sendo aquele lugar da espiritualidade maior, que tem uma responsabilidade com o planeta de trazer a parte mística e espiritual é a Índia. Infelizmente não foi lá, ela não é espírita. E aí, meus irmãos, eu me arrepiava na época, o local de escolha é o Brasil, é aqui, ela está instalada aqui em São Paulo, né? É aqui no Brasil que se instalará a nova civilização do futuro. Ela falava isso em 2010. Uma mulher que não é espírita, ela é, portanto, americana, falando de encontro a esses 3 países que eu citei e dizendo que o Brasil seria esse celeiro onde surgiria a nova era. E a gente já sabe disso por Humberto de Campos. Então, quando nesse momento esses anjos ficam sentindo-se comovidos, ele sinta com Jesus, o semblante dos anjos fechou-se, aí o Cristo decide fazer uma grande mudança. Na conversa com os anjos na Europa, ele resolve dizer assim, vamos fazer uma mudança de quartel, está no livro. Vamos trocar a coisa que estava na Europa acontecendo, essa mudança, né, Jerusalém, todo o processo de chegada de Jesus naquelas regiões, na Itália, Roma, toda aquela região ali onde foi a presença do Cristo. Vamos mudar o quartel. O nosso quartel vai ser agora no Brasil. Como assim, Jesus? Vai ser o Brasil. Lá que vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí migraram todos aqueles anjos com o comando de Ismael para trazer para o Brasil essa nova possibilidade. E aí nesse movimento migratório, os anjos pediram uma nova audiência depois de um determinado tempo com Jesus. Meu mestre querido, chorando Ismael, chorava, está aqui no livro. A gente não está conseguindo fazer com que aqui seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Como não? E aí o que é que está acontecendo? Nossa, você mandou trazer o povo trabalhador europeu, a gente trouxe o povo simples de Portugal para fazer a colonização. Você pediu que trouxéssemos o povo africano, mas o pessoal está escravizando o povo africano. Você queria romper com o materialismo europeu, que estavam se perdendo nas posses dos bens materiais. A gente trouxe aquele povo que é considerado
os párias, né, que eram os prisioneiros que foram contados pelos que civilizaram, que os colonizadores, mas era um povo escolhido para poder realmente habitar aqui, trazendo a simplicidade e o povo trabalhador da Europa. Pediu os africanos, a gente trouxe, só que o pessoal está escravizando todo mundo, batendo neles. Você pediu que fosse no Brasil para aproveitar os índios, o povo da terra, simples, humilde, com cultivo com a natureza, o contato com aquele povo que tinha toda uma conexão, uma comunhão com a terra. Eles estão estuprando as índias, estão fazendo miséria, matando os índios, fazendo miséria. Jesus, o que é que eu vou fazer? E isso Ismael, governador do Brasil, representante legal, pedindo clemência ao Cristo para que ele pudesse dar uma ajuda. Aí Jesus chega e fala, não se preocupe, Ismael, eu tenho um plano B, já sei o que você vai fazer. O que? Ismael, esperando que ele trouxesse uma resolução maravilhosa, né, de transformação, ele disse assim, não se preocupe, você vai, Ismael, agora para as regiões mais tenebrosas do plano espiritual e você vai pegar todos os degredados, os políticos corruptos, os maiores corruptos que passaram, os generais mais inescrupulosos, os religiosos que se perderam, que transviaram-se nas suas propostas ao longo desses 3.000, 5.000 anos de civilização. Você vai catar todos os degredados de todos os campos e vai colocar todo mundo no Brasil. Ismael só faltou cair da cadeira e disse, meu Deus do céu, Jesus pirou. Como diz assim, meu Deus, Jesus está ficando maluco. Como é que ele pode fazer uma proposta dessa? Você vai colocar ali todos os degredados. E é lá que nós vamos regenerar todos eles. E ele será o campo e o celeiro que vai estabelecer a nova civilização. E lá é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por quê? Quando Jesus diz isso, o Evangelho, o Brasil vai ser um hospital, vai ser uma escola. É lá que vai ser o nosso laboratório, onde todas essas almas degradadas encontrarão oportunidade de, convivendo nessa diversidade de povos que são os mais distintos. Aqui o brasileiro é o povo mais multimiscigenado que existe em todo o globo terrestre. É lá que nós vamos implementar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ismael só faltou cair da cama. E assim foi que se deu essa migração de espíritos completamente perdidos, corruptos, transviados, pedófilos, espíritos comprometidos com as mais piores coisas que podiam estar, que estavam lá no quinto dos infernos, nas regiões umbralinas trevosas, foram tirados e reencarnaram aqui no Brasil, para que nesse hospital-escola eles pudessem, nos embates do cotidiano, ter a oportunidade de, em se regenerando, poderem, com o tempo, gerarem um novo campo psíquico. Então, meus irmãos, o que é que vocês esperariam encontrar no Brasil, se não essa corja de pessoas que vem ao longo desses 500 anos, um país jovem. 1500 foi quando teve esse movimento migratório, quando Jesus transfere o quartel lá da Europa para aqui, para o Brasil, e ele implementa aqui o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que vocês esperariam estar aqui com pessoas desfilando em carros dourados, rainhas e reis pomposos, o povo completamente condicionado no sentido das condições socioeconômicas bem elaboradas? Não! Não é isso que vocês poderão esperar em 500 anos de civilização, em de 500 anos que nós estamos nesse desenvolvimento, onde esses espíritos encarnam e desencarnam, e aqui dentro estando, passando pelas maiores dificuldades, espíritos que vieram das cruzadas, os espíritos que foram degradados de todos os lugares, os espíritos que fizeram as suas piores escolhas, todos eles que faliram, né, na Inquisição, os políticos corruptos, todos os generais, eu já falei, todos os religiosos que faliram e aqueles que desertaram e que fizeram todas as falências morais. Então Ismael começou a ficar do jeito que eu disse, deprimido, e aí Jesus fala, manda todo mundo para o Brasil. Aí Ismael vai e levanta a cadeira, Deus Cristo, levanta a bandeira, Deus Cristo e Caridade, e uma turba de espíritos infelizes vão acompanhar isso, está no livro, seguindo ele para a reencarnação do Brasil. Conclusão, o que Jesus quis dizer para o anjo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Brasil é um hospital, não é uma galeria de arte, não é um país para exibir santos, e sim para regenerar seres. Então não é um país para exibir santos angelicais, e sim para regenerar seres. E ele continua, aqui está reunido o que há de pior, porque aqui é o grande hospital do Cristo. Um exemplo é que encontramos... e aí temos os dois grandes exemplos que mostram onde foi a oportunidade de espíritos que faliram nas suas escolhas, reencarnaram no Brasil, como Anchieta.
que participou desse movimento e que foi Padre Anchieta, que trouxe várias contribuições, que vocês vão ler o livro e ver o que Padre Anchieta pode ter trazido, que é os relatos que a gente pode ter, foi um movimento de retorno para ele, diante daquelas calamidades que ele conseguiu amealhar na sua vida na Europa. Então Anchieta é um exemplo disso e que volta, no outro momento, no próprio país, no próprio Brasil, como Frei Fabiano de Cristo, que tem o nome aí da colônia Frei Fabiano de Cristo, é o mesmo Padre Anchieta. Um outro espírito que eu vou citar para vocês tem que falar com o Flávio. Falar o quê? Vai cair? Já vai cair? Pode falar, abra o áudio aí. Me diga aí. Não está anunciado não. Tem que falar com o Flávio o quê que botaram aí que eu vi aparecer? Flávio, nós queremos abrir um outro link para poder dar continuidade à reunião. Pode ser? Sim, mas aí tem que ser agora ou quando estiver faltando, ele mostra quando falta 5 minutos ou 10 minutos? Isso, eu vou criar e aí as pessoas podem ir migrando com tranquilidade. Sim, mas como é que as pessoas vão entrar? Como é que as pessoas vão entrar? Quem está aqui? Isso, eu vou colocar aqui no bate-papo. Ah, entendi. Certo? O Mário vai colocar no zap do grupo e você também pode disponibilizar no seu grupo de zap também, se você quiser. Mas eu acho que só vai ser para as perguntas. Eu vou concluir a palestra agora para poder justamente não gerar isso, porque eu acho que tem gente me acompanhando no Instagram, que tem links que eu já disponibilizei, pode ser que dê uma incompatibilidade. Mas vamos tentar. Pode manter o link, para a gente pelo menos não fechar abruptamente, eu concordo. Aí quem quiser voltar, volta, para a gente fazer as considerações finais. Então, entre esses espíritos que eram degradados, que estão se regenerando e tiveram a oportunidade de se regenerar, está Padre Manuel da Nóbrega, que foi o espírito que também reencarnou lá, na época que vocês sabem quem é, que é nosso querido Emmanuel. Então Emmanuel, que se perdeu em Roma, quando foi o Públio Lentulus, e que tinha sido Públio Lentulus Sura, e depois veio Públio Lentulus, e que voltou como Nestório, e depois veio como Padre Manuel da Nóbrega, que está lá no livro, se eu não me engano, é Renúncia ou é Ave Cristo, não sei qual dos dois. Ele volta como Padre Manuel da Nóbrega, se regenerando diante da falência sua moral, diante da proposta do Evangelho. E ele se tornou quem foi? O espírito que foi o mentor de Chico, que prefaciou essa obra e está aí encarnado com 21 anos no Brasil, que a gente está identificando quem é, que está por aí, que tem a suspeita de que é um menino que está fazendo palestra aí com 21 anos, que está virado no estopor, e parece que é Emmanuel, mas não tem ainda certeza de que é ele. Então, quais seriam um desses espíritos que está se tentando regenerar? Está aqui diante de vocês, sou eu. Um outro que está aqui, um degradado, que está procurando se regenerar, longe de ser Padre Anchieta, ser Fabiano de Cristo, pelo amor de Deus, longe de ser Padre Manuel da Nóbrega e ser Emmanuel. Eu fui centurião lá, covarde, que estava lá no cristianismo nascente, fazendo barbárie, fazendo miséria, me atrapalhando todo lá na Europa, e de repente eu retorno em outras vidas sucessivas na Europa e tenho a oportunidade de vir ao Brasil, e também no Brasil, como um degradado, me torno um abolicionista, um escravocrata em Cachoeira. Eu relato isso sempre. É bom que já que o contexto é esse, posso ter participado da escravidão no Brasil, que está aqui o capítulo da escravidão, então fazendo coisas que ainda me comprometeram, reencarnando e desencarnando no Brasil, para tentar me reconciliando com a minha própria consciência e com o meu desvio de conduta. E hoje estou aqui tentando me reerguer, tentando me melhorar a todo custo no movimento de mergulho interior, de busca de reforma interior, de busca de autoiluminação, busca de transformação, para que eu possa um dia alcançar os píncaros da evolução e me tornar um espírito bem-aventurado. Isso vai depender das minhas escolhas que eu esteja fazendo. Então, meus queridos, o Brasil sim é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele não é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como disse, porque aqui vão ter os santos que vão mostrar suas benesses, ou melhor, as suas atitudes que são completamente consentâneas com a proposta do Evangelho. Aqui é um hospital-escola, aqui é um sítio-malsão, como está lá no Evangelho. A terra é um sítio-malsão. E o Brasil é esse sítio-malsão, é esse presídio, onde todos esses que vieram estão aqui tendo a oportunidade, mais uma vez. A gente não sabe as lideranças políticas, quem foi cada um desses líderes políticos que passam pelas prefeituras, que passam pelos governos estaduais, que passam pelas presidências, que passam por cargos do legislativo, do judiciário, do executivo, e que certamente têm a oportunidade de, com as suas atitudes, transformar o Brasil num país melhor. Às vezes se perdem. E isso pode ser qualquer presidente, em qualquer época.
A gente está falando aqui para a gente não entrar no debate político polarizado, que isso para mim eu não tenho interesse nenhum em trazer, mas a gente precisa ter a consciência política de olhar o nosso quadro externo, porque quem são esses espíritos reencarnando no cenário atual? Quem são esses seres que estão nas lideranças, que estiveram nas lideranças anteriores, que estão nas lideranças atuais e que estarão nas lideranças futuras? Nós temos que ter o cuidado, porque quem elege somos nós, enquanto massa de povo que estamos vivendo sobre um processo de desconhecimento do nosso próprio propósito na vida, e aí colocamos no poder pessoas que representam os interesses, às vezes, os mais escusos, os interesses que não são do que levaria a nossa civilização para o mais. Então temos que ter uma consciência, um movimento de mergulho para dentro, para a gente poder começar a se conectar com esses benfeitores que estão tentando nos inspirar, nos ajudar, para que possamos perceber qual o nível de consciência que deveríamos ter para eleger, colocar nos cargos de liderança, porque a nossa nação, queira ou não queira, os nossos presidenciáveis são fruto daquilo que a gente tem enquanto massa democraticamente que elege esses presidentes. Então, se eles são eleitos, são por nós, povo. E como é que está o povo? Daí o trabalho que a gente tem que fazer, minucioso, com cada pessoa, com educação de qualidade, com educação espiritual, com conscientização política, para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo regenerado. E aí sim, o Brasil possa se consolidar de fato como esse coração do mundo e pátria do Evangelho regenerado que ele vai ser, mas ainda não está. Então não esperem que o Brasil seria o que vocês queriam ouvir de mim, esse lugar de benesses, porque ainda não é. É um movimento super contraditório, onde existem grandes desníveis socioeconômicos, onde a riqueza do país está na mão de quase 5% da população brasileira, e a massa total vive na extrema pobreza, na miséria, o país passa fome, a violência urbana. Isso não tem a dúvida. Como é que a gente pode achar que esse país é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Obviamente que numa análise superficial jamais poderia ser. Mas aqui vai trazer qual é a ideia que demonstra que o Brasil vem sendo, ao longo desses 500 anos, 520 anos de transformação, para ele um dia. E quando será esse dia? Quando nós nos regenerarmos. Aí sim teremos a consolidação do mundo regenerado em nossos corações, e aí o Brasil e o planeta Terra se regenerará. Mas aqui é onde temos todas as condições para que isso se implemente e que daqui extrapole para todo o mundo, onde todos poderão ver que aqui existe sim a prática do Evangelho redivivo, onde a gente tem a tolerância religiosa, o respeito às diferenças, a inclusão daqueles que estão à margem, e sim tornarmos um referencial, porque temos países ricos, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a França e como tantos outros, mas veja os índices de desvios morais, de várias coisas também que acontecem nesse país. Eles podem estar socialmente elevados, mas índice de depressão, índice de suicídio, e não deixa também num lugar de que, porque evoluíram economicamente, se tornaram países melhores. Então não está no poder econômico a determinação da elevação moral de uma civilização ou de um país, e sim nos valores morais que nós consigamos alcançar. Essa é a minha fala de hoje, para a gente respeitar o tempo, e ainda temos aqui 8 minutos para talvez não ter nem que mudar, de link, tá bom? Então fica aí, aqui é meu tempo, vocês abrem para perguntas e vamos fazer uma interação aqui possível. Flávio, boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte, eu vou otimizar. Flávio, além do nosso compromisso kármico com o Paraguai, existe um outro compromisso que a comunidade brasileira, o povo brasileiro se, digamos assim, cometeu, não é? Eu não tenho essa informação. A gente tem essa informação precisa, que é o comprometimento com a Guerra do Paraguai. É o que está na literatura e que foi dito aqui por Humberto de Campos. Esse é o nosso maior comprometimento que nós adquirimos. Obviamente que vocês podem analisar e o comprometimento com os índios e o comprometimento com os negros. Quando a gente fala do comprometimento, está os índios que aqui moravam, os negros que aqui vieram, os portugueses que aqui vieram e todos os outros povos que se viram para fazer a colonização do país. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de espíritos que vêm historicamente reencarnando aqui e que, portanto, se comprometeram quando tivemos essa Guerra do Paraguai. Ok? Eu só tenho essa informação, não posso falar além disso. Ok, respondido. Obrigado. Mais pessoas, abram as câmeras de vocês para eu ver vocês aí, pessoal. José Carlos Oliveira, Carlos Eduardo Nascimento, Angelina Maria Carvalho, Antônio Melo, Rosicleide, Rosemary, Brito,
Eleusa Abril, Gabriela Lucas, Evandete Miranda, Elizabeth, Neivinha, Graziela, Lueide, Jaidil, Miriam Costa. Tem mais gente aí? Tem aqui, ó, Jaqueline Carvalho, Geu, enfim. São 22 pessoas. Vamos lá. Fica todo mundo escondido. Que negócio triste. A gente, quando faz uma palestra no centro, a gente vê todo mundo. Aqui a gente, além de falar pra gente mesmo, olhando pra nossa câmera, tudo bem que eu falo pra mim pra ver se eu me melhoro. Mas é bom ver vocês, né? Saber com o que eu tô falando com um monte de imagens assim, o nome das pessoas. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de cuidado com o palestrante. Vamos lá. Vai, José. Fala rápido pra gente poder pegar o tempo e não tentar mudar de link. Eu tenho uma convicção minha que o único soldado Que o quê? nós temos, os únicos soldados do bem que nós temos hoje para poder salvar o futuro são os educadores. Porque só com a educação que nós podemos mudar alguma coisa. Então hoje eu tenho como os educadores, como as pessoas que podem fazer algo por esse país. Educando. José, com certeza. Não há caminho para a salvação se não passa pela educação. Mas a educação não no modelo formal que está posta, porque a educação que está aí, ela pode até qualificar as pessoas para aquilo que é comum na visão materialista, que é a capacidade de discernir, a capacidade de avançar intelectualmente, a capacidade de você poder adquirir conhecimento científico e ir para a universidade. A gente precisa atrelar a educação com a educação moral. É a educação espiritual. Isso não significa converter ninguém ao espiritismo, nem tornar ninguém católico, budista, não é isso. As religiões têm os seus papéis e que a gente não pode desconsiderar, que tem um papel importante. Mas a educação moral são aqueles valores que são comuns a qualquer religião. E isso a gente não tem nas escolas de um modo geral. Esses valores se perdem. Então a educação é fundamental, mas implementar a educação do espírito, a educação de espíritos imortais, porque se a concepção da educação ela é materialista, a gente vai formar seres que vão representar os interesses do capitalismo e do que é a vida material. Se eles não se concebem enquanto espíritos imortais, e aí certamente o papel da educação é fundamental nisso, e a educação não só a formal, a educação que começa no próprio lar, a educação doméstica, são os hábitos que vão se adquirindo com a convivência com os pais, que vão dizendo que eles precisam se melhorar enquanto pessoas na matemática, na física, na história, mas eles não podem esquecer de que eles são espíritos, que eles têm que ter tempo para a evangelização infantil, que eles têm que ter tempo para a educação do espírito que são, porque isso certamente ele levará além da morte do corpo. E isso a gente não tem tido cuidado. Então eu estou com você. Não há caminho para transformar uma nação sem educação. A educação é a base. A educação é tudo. Com a educação você tem ciência, você tem a saúde, você pode ter todos os outros pontos sendo contemplados. Mas quando você só educa para a vida na matéria, você deixa de contemplar, e o que normalmente nós fazemos, a contemplar para o que é o espírito imortal que somos. Se cair, você já sabe, vai ter o link, vocês clicam no link, né? Como é que eu faço? Eu vou aqui dentro, Mário é sócio do Meet. Será que abriu? Caso o Meet... Talvez ele dê uma quatrelazinha. Vamos ver, Mário, se vai derrubar mesmo. Se derrubar, a gente já sabe. Aí eu continuo falando aqui no meu Instagram. Vocês também podem cair todo mundo para dentro do Instagram, no meu, Flávio Nery Azevedo. É até bom que você se inscreve no meu canal, aqui no meu Instagram, Flávio Nery Azevedo. E eu continuo falando aqui para vocês no Instagram, que eu tenho aqui só 5 pessoas que estão me ouvindo, que é Ludmila, deixa eu ver quem está aqui no Instagram, para eu contemplar também. Renata Priscila. Tem aqui Marci Sampaio, não sei quem é. Leila Coelho. Elba Ribeiro e Eduardo Sá. Eduardo, meu amigo aqui do grupo de leitura, que está aqui com a gente, firme e forte. Então, estamos aqui no Instagram também. Então, vocês podem, se caso dê um tangulo-mango no Meet, vocês caem para dentro do meu Instagram, que a gente continua a palestra aqui, mais um pouquinho, né? Para não ficar também cansativo. Sim, vamos lá, outra pergunta. Tá ótimo, mas não vai cair, não. Ô Flávio, fale um pouquinho, se você recorda-se da passagem de Maurício de Nassau, o príncipe holandês. Não lembro nada, eu lembro que eu li. Se você me pegar essas passagens todas com detalhe, tanto que tem o nome da faculdade Maurício de Nassau, né? Eu não lembro. Eu não tenho nenhuma condição de fazer lembrança de pontos específicos. A obra, no geral, é isso que eu precisava trazer, a síntese da obra. Mas se você começar a me apertar aqui,
com os capítulos que de cada passagem, os missionários, os escravos, a civilização brasileira, os negros, a invasão holandesa, eu posso até fazer para vocês, como eu prometi, a leitura talvez da abertura do livro. Por que o Brasil é o coração do mundo? O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís XIV, diante de Tunis, acontecimentos que colocaram um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Começa aí. Foi após essa época, o último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar, os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Vou pular. Reliu, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte, a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças, recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Olha que leitura maravilhosa. E Jesus continua, até que no fim desse capítulo ele vai dizer... No seu solo dadivoso, fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade, que é aqui no Brasil, da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Relio, que é o anjo, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho no Brasil para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados também vieram, no sentimento de humildade e de mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal da solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Relio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Daí a alguns anos, seu mensageiro se estabeleceu na Terra em 1394 como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancastre e foi heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo, enfim. Aí começa a falar dos personagens históricos, que eu não vou me lembrar, que vão reencarnando. Depois, Dom Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na Terra em 1460. Vai dizendo, gente, de todos esses, inclusive Maurício de Nassau, que está aqui em algum momento, que eu não sei o capítulo que é, se vocês tiverem, eu posso fazer a leitura dessa parte. Afonso Ribeiro, aí vai falar de, aqui, Manuel da Nóbrega, Bartolomeu de Mártires, vários nomes da história, os escravos, que foram também reencarnando espíritos missionários. Paralelamente aos espíritos degradados, vinham também espíritos missionários para impulsionar o progresso. E entre eles, Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel e outros tantos, Emmanuel, que é Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta e por aí vai. Então não me faça pergunta de bolso e de historiador que eu não vou saber responder. Faça perguntas gerais do atual quadro político e das relações que podem se estabelecer, como é que o país pode estar no que está, se todos esses movimentos vêm ocorrendo. Por aí eu posso falar com tranquilidade. Mas de personalidades aqui, eu não vou conseguir não falar de jeito nenhum. Vá. Vamos lá. Perguntas? Oi, Flávio, boa noite. Boa. Neivinha, fale, Neivinha. Tudo bem? Então, foi tocado muito no assunto aí sobre as reencarnações de alguns ícones, né, do espiritismo, de alguns desbravadores e tudo mais. A pergunta é, você acha interessante, você que trabalha com constelação familiar e tudo mais, e você também falou um pouquinho das suas reencarnações, o que você já conseguiu aí de informação. Você acha interessante a gente descobrir um pouquinho das nossas reencarnações? Você acha que isso pode vir a nos ajudar nessa caminhada terrena e fortalecer a nossa capacidade, ou você acha que nós iríamos de encontro
ao véu Não. do esquecimento, para que a gente possa seguir sem aqueles sentimentos que foram ruins. Então, né? vamos lá. Primeiro eu vou recomendar aqui vocês, que eu não vou poder em 2 minutos, 3 minutos fazer uma síntese sobre esse assunto, que é um assunto que eu fiz 2 palestras com esse tempo. Eu fiz no Joana de Ângeles, para o Centro Espírita, na terça-feira, que é para terapeutas. Eu falei sobre a terapia de vidas passadas e o espiritismo. Está no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá e depois assistir a palestra para lhe dar mais respostas com mais profundidade. Fiz também para o Centro Espírita de meu amigo Albérico, que me chamou para falar sobre o mesmo tema numa manhã, que é a terapia de vidas passadas e o movimento espírita e o espiritismo. Então, esse é um ponto. Com relação à constelação familiar, a mesma coisa. Eu tenho palestras no meu canal falando sobre a constelação familiar e a relação com o espiritismo, como é que nós podemos fazer essa análise de um com o outro, o que um pode contribuir com o outro, porque o espiritismo ele dialoga com as ciências. Dialoga com a biologia, dialoga com a física, com a matemática, dialoga com a química, com a sociologia, com a psicologia. E ele pode dialogar com essas outras ciências. O espiritismo não tem nada a ver com constelação e o espiritismo não tem nada a ver com terapia de regressão. A terapia de regressão é uma terapia das psicoterapias, que tem seus criadores. Eu fiz toda uma avaliação histórica de como surgiu, com Maurice Nerterton, aqui no Brasil, como a Maria Júlia Pérez trouxe para cá, juntamente com outros tantos teóricos, e que não tem nenhum tipo de ação direta do Espiritismo. Mas como fala das vidas passadas, das reencarnações, e o Espiritismo sabe, estuda sobre isso, que alguns grupos se apropriaram dessa terapêutica. Uma delas é Ruth Brasil Mesquita, foi uma das precursoras. André Luiz Peixinho também é terapeuta de regressão, eu sou terapeuta de regressão a vivências passadas. Algumas pessoas se apropriaram disso porque tem já a vivência na relação do Espiritismo e a gente usa como técnica para explorar o inconsciente em determinadas condições específicas, quando Alberto Almeida é terapeuta de regressão a vivências passadas e outros terapeutas também pelo Brasil que trabalham com isso. Constelação familiar, Andrei Moreira, que é médico homeopata, também constelador, eu sou, Humberto Almeida também é, tem outras pessoas que são. Então, a gente, nas nossas áreas de profissão, a gente trabalha com algumas técnicas que nos ajudam, com o olhar espírita, a olhar mais profundamente sobre esses processos terapêuticos. Então, sim, nós não precisamos mexer com as vidas passadas para saber o que nós estamos hoje fazendo. Eu posso saber o que eu sou pelas minhas tendências. Eu vejo o quanto eu sou arrogante, o quanto eu sou prepotente, o quanto eu sou ainda vaidoso, o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou irritadiço. Isso tudo demonstra que eu não fui uma pessoa que vali muita coisa. Então eu sou um desses degredados que estou aqui. Só que eu tive a oportunidade em mediúnicas, ouvi obsessores dizendo, isso se consolidava em várias mediúnicas, com médios distintos. As minhas terapias de regressão que eu fiz com o meu terapeuta, que eu fiz na minha formação de 2 anos, todo mês a gente fazia regressão de memória, eu fui devassando o meu inconsciente e fui descobrindo essas experiências terapeuticamente, e hoje eu posso dizer que eu não precisava disso para saber quem eu sou, ou como eu estou, mas isso me ajudou a ter mais clareza sobre esses movimentos da minha alma, as tendências que eu tenho. Mas a terapia de regressão não é preciso ser feita com todo mundo. Então, isso é uma resposta. Constelação familiar. A gente pode ter uma compreensão maior desses níveis de relação sistêmica, esses espíritos todos, quando a gente faz constelação do Brasil, onde a gente inclui os portugueses, a gente inclui os índios, inclui os negros. Existem constelações na internet aí fantásticas e que vocês não vão entender. Ah, como é que pode incluir os nazistas? Como é que pode incluir os portugueses? Tem que incluir sim. Porque Jesus mostrou isso, só que a gente não entende que se você exclui qualquer coisa, você deixa de ser aquilo que é a proposta da inclusão que Jesus propôs. Se ele incluiu a mulher adúltera, se ele incluiu o ladrão, se ele incluiu o doutor da lei do Sinédrio, que era Saulo, ele incluía todo mundo. Então isso é uma proposta cristã. Ou seja, quando você olha os portugueses que colonizaram o Brasil, que está aqui, e você exclui, quando você exclui, você tira a potência que poderia ter e se desempodera. Então a gente constela, eu na minha formação, a gente constelou na época a política brasileira. A gente viu o que seria o caos daquela eleição de 2018. A gente constelou o partido A, o partido B, a gente constelou o povo brasileiro, a gente constelou o Brasil e aquilo se revelou. Foi uma constelação fortíssima na minha formação e que tem outras aí que vocês podem ver também na internet da constelação da colonização do povo brasileiro. Isso é pertinente, essa fala, porque tem a ver com isso aqui. E o livro mostra isso. Se a gente entender o papel de cada um desses povos, o povo africano, o povo português, o povo indígena, no meio desses povos também tem degredados. Não é todo mundo bonzinho. A gente não pode acreditar que todos os negros que foram escravizados eram seres humanos apenas... Não estou sendo a favor da escravidão, pelo amor de Deus. Com esses negócios de radicalismo ou de fundamentalismo, isso é um problema. Nós somos reencarnacionistas. Eu já fui preto, sou hoje pardo, já fui branco, já fui mulher,
já fui homem, já fui rico, já fui pobre, já fui miserável, já fui senhor de engenho, já fui ladrão, já fui político, então já fui tudo. A perspectiva reencarnacionista nos dá uma amplitude de olhar que é muito maior do que essa visão limitada de uma única existência. Isso não nos dá o direito de sermos misóginos, não nos dá o direito de sermos racistas, não nos dá o direito de sermos o que quer que sejamos, que exclui as pessoas, homofóbicos ou o que quer que sejamos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a análise ela é maior do que a visão da fotografia. Eu sou um espírito que vem ao longo de encarnações sucessivas vivendo experiências as mais variadas. Então muitos dos negros que aqui reencarnaram, ou melhor, que foram trazidos, que é aquela coisa bárbara da escravidão, ponto, eu já estou deixando claro que é a coisa execrável, é algo abominável, e que está no livro dizendo sobre isso, muitos que vieram também tinham comprometimentos, e que passavam de alguma sorte com essa possibilidade. Jesus não fez para ser escravizado, não foi isso. Ele não planejou que os portugueses viessem para cá para poder colonizar, e explorar os negros, explorar os índios e fazer o que fizeram, não foi isso. Ele tentou mandar um povo para diversificar, para poder colonizar, ou para surgir uma nova civilização, que é a civilização da integração de raças, de níveis socioeconômicos, de tudo. A gente se perdeu e criou o que criou. Mas, nos movimentos que acontecem, eles têm toda uma lógica, e se vocês lerem o livro, vocês vão perceber. Os próprios espíritos aqui, eles vêm como Tiradentes, reencarna, mas ele foi antes fulano. Depois ele vem como Beltrano. Ele vai ter uma proposta, tá? Eu não vou lembrar dos detalhes, está no livro, eu não vou lembrar, eu não sou professor de história, eu admiro as pessoas que são expositores, que sabem história, eu não sei muita história, é uma falha minha, que eu gostaria de ter mais apropriação, ter esse encadeamento histórico, eu acho lindo quem consegue fazer esse encadeamento, eu não consigo, mas eu consigo lembrar de pontos. Ele fala de Tiradentes, ele fala desse Maurício de Nassau, fala de Dom Pedro I, a função que ele teve, o que era aquela rainha, a louca, quem foi, tá tudo aqui escrito. E aí vocês podem entender, poxa, por que veio desse jeito? Como é que ele faliu assim? Como é que Marechal Deodoro fez o que fez? Por que foi assim na gestão de fulano e na de cicrano? Tá tudo explicadinho. Então eles são espíritos que vieram também com propósitos, que foram os mais variados. E isso é que nos dá essa condição de integrar tudo, não excluir nada, e ter, até com essas pessoas que podem estar em momentos fazendo coisas que são completamente reprocháveis, completamente abomináveis, a gente tem que orar por essas pessoas. Infelizmente é difícil. Eu não consigo, não vou mentir. Eu tenho que ser humano e sincero com o meu sentimento. Às vezes eu tenho uma verdadeira repulsa por algumas criaturas que estão no cenário atual do nosso planeta Terra. E eu fico, meu Deus, como é que eu oro por esse irmão? Mas eu digo, Flávio é um irmão que veio para cá com uma missão, que deve estar nesse lugar porque tem uma tarefa, ele está falindo novamente. Porque o homem se perde nas paixões humanas, mas a gente precisa incluir amando. É aí que a gente vai fazer o evangelho de Cristo se instalar na Terra, se instalar no Brasil. Quando a gente tiver essa capacidade, mesmo vendo essas atrocidades que a gente tem percebido em todos os lugares aí, os ditadores em vários lugares do mundo, para não falar do Brasil, para evitar problema. Essas pessoas aí que ficam fazendo guerras nucleares, brigando, matando, essas jihadis, essas guerras entre irmãos, tudo isso que acontece, a gente vai perceber, meu Deus, quem são esses seres? Claro, são espíritos que às vezes são degradados, que estão no meio deles, aí se debatendo para poder se melhorar. E esse é o nosso grande, como diz aqui, o nosso grande desafio, né? Amar nossos desafetos, como diz Eduardo, porque amar os bonzinhos e amigos é fácil, como já nos disse Divaldo. Porque amar aqueles que são meus pares, eu estou com um grupo agora que eu estou criando várias possibilidades de atrito, é normal. Se a gente reúne pessoas em um determinado propósito, a gente vai mexer com aqueles pontos de vulnerabilidade de cada um. E aí tem que ter um jogo de cintura, porque quem tem vontade de crescer não pode ter telha de vidro e nem pode ter medo de se molhar. Então a gente está vivendo isso, esses movimentos de relação do contraditório com pessoas as mais variadas, para exercitar a tolerância, a resiliência, a paciência, o que muitas vezes é difícil, é muito difícil. E as pessoas às vezes estão na anticonsciência total, numa inconsciência total. E a gente fica percebendo, um dia que a gente vai chegar, como é que isso aqui vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? O Brasil já é, por isso que eu estou explicando, porque ele é o coração desse celeiro da nova era que está se instalando no planeta. Eu não tenho dúvida disso. E depois de ler esse livro eu tenho mais convicção ainda. Vamos lá? Eu não sei se eu lhe respondi, Neivinha, mas é isso que eu posso dizer nesse momento. Respondeu e ainda complementou. E ainda me deixou com interesse de ir lá na sua página e... Veja os vídeos. Tem vários.
mais. Tem 2 de regressão e tem uns 3 ou 4 de constelação, com a ponte com o espiritismo. Valeu? Mais alguma pergunta? Pra gente ir finalizando. O pessoal do Instagram não saiu aqui, tem 5 que não arreda o pé. Que legal. É bom quando tem pessoas assim que ficam até o final, né? Aí, ó, continua aqui, ó. Entrou aqui outra pessoa, que foi Jussara, mas não deve ficar, vai vazar. Enfim, tem mais alguma questão, gente? Pra gente poder explorar nesse âmbito. Nesse âmbito eu navego bem. Mas se perguntar particularidade da história, não vou pra canto nenhum. Flávio, Sim. sobre as colônias que às vezes aparecem na internet, aqueles mapas mostrando as colônias que tem no plano, São a gente reais. pode considerar isso como Reais. uma informação verdadeira? Eu não sei qual que você pegou, mas são reais. Nós temos uma colônia sobre a Mansão do Caminho, a colônia Redenção, que é onde faz o intercâmbio direto, os espíritos se desencarnam naquela região, onde tem uma conexão muito forte com a Mansão do Caminho e na psicosfera daquele Pau da Lima. A gente tem uma colônia lá na Cidade Baixa, na Ribeira. Tem uma colônia sobre o Rio de Janeiro, que é a colônia Nosso Lar. Ou seja, estruturas energéticas, que a gente vai dizer, como é isso a colônia? Ela pode se modificar de lugar? Pode, porque elas são formas de pensamento daqueles construtores que lê o Nosso Lar, pode saber como foi construído o Nosso Lar. Então tem toda uma história de construção da colônia Nosso Lar. Então nós temos várias colônias espirituais. O Lar Fabiano de Cristo é uma colônia também que tem, parece, sobre o Rio de Janeiro. Enfim, e tem na Ribeira. São espíritos como esse, Lar Fabiano de Cristo, que Fabiano de Cristo nada mais é do que o Anchieta, que está lá no plano espiritual como Fabiano de Cristo. Temos aí esses espíritos que estão coordenando essas colônias que recebem os espíritos, que são aqueles que estão vinculados de alguma forma, vibratoriamente, a esses espaços de consciência, a essas egrégoras. E a gente pode se associar a esses grupos na hora que a gente dorme, para que a gente possa favorecer, de alguma forma, para melhorar esse quadro que estamos vivenciando hoje? Sua pergunta é excelente, Eleusa. Seria essa a ideia de nossa vivência na Terra? Ao invés de dormir com o capeta, vendo televisão, vendo notícia que não acrescenta, e aí vai dormindo, vendo violência, tiro, guerra, como é que você vai dormir, vai poder ir para um lugar desse para trabalhar? Você vai para os infernos, vai para o quinto dos infernos. Vai ser na mesma hora que deitou, o espírito que está no seu campo, que está atormentando, ele pega logo, vem pai velho aqui, vem aqui, ele tira logo aqui, leva você logo para ali, para a Esbórnia, para ir para um lugar de violência, de criminalidade. Se você faz uma higiene do sono, uma higiene mental, ao invés de deitar logo vendo televisão, dormir vendo televisão no quarto, com o celular na mão, vendo notícia no Instagram, internet, faça isso, mas num momento antes de ir para a cama. Quando vai para a cama, você pode até fazer, mas se você vai para o sono, faça a higiene do sono, leia um versículo do Evangelho de Jesus, separe o livro Caminho, Verdade e Vida, como eu tenho feito, Fonte Viva, outros livros desses de mensagens curtas, impregne seu psiquismo com essa informação, faça uma visualização terapêutica de 5 minutos, 3 minutos, faça uma meditação, faça uma prece, eleve seu pensamento ao seu mentor, peça a ele que lhe leve para o trabalho fraterno de união com outras entidades e com outros espíritos que estão espalhados, encarnados, para criar uma massa crítica de pessoas para vibrar positivamente pelo planeta. Isso não só no sono, como em vida. Se vocês não têm hábito de fazer isso, como é que a gente vai mudar esse planeta? Não tem como. O planeta vai ficar batendo biela, batendo cabeça por muitos séculos ainda. Depende da gente, individualmente. Não espere políticos, governadores, prefeitos mudarem a nação. A mudança está com o que o José falou, a educação, e a educação nossa, a nossa educação psicoemocional, a nossa educação moral. É aí que a gente transforma. As lutas intestinas que travamos contra as nossas inabilidades, com as nossas predisposições, com as nossas tendências. O que é que vocês estão fazendo nesse sentido? Qual o tempo que vocês estão tendo para meditar? Qual o tempo que vocês estão tendo para fazer a higiene mental? Não tem. É acorda vendo novela, ou vendo notícia, dorme vendo novela, ou vendo notícia, e aí vendo rede social o tempo todo e não tem tempo de ler um livro de 5 horas. Aí fica difícil, me bata um abacate. Não dá pra mim não, gente. Aí não dá pra mim. Fica pesado. Querer mudar o país e querer que isso se modifique, vocês todos, e eu falo vocês, eu me incluo nisso, nesse espaço de consciência. A ascensão espiritual é tarefa solitária, Flávio, abraço. Isso mesmo, é uma tarefa individual. Porém, a tarefa individual, ela se dá no coletivo. Eu não tenho como querer mudanças fora se eu não faço a mudança dentro. Seja em você, dizia Mahatma Gandhi, a mudança que você quer ver no mundo. Seja em você. Eu li a biografia de Gandhi o ano passado, minhas experiências com a verdade. Ele foi um sexólatra.
ele era um maníaco sexual, ou seja, entre aspas, ele era viciado em sexo. Ele conta na biografia dele. Ver aquilo me consolou, porque na minha vida inteira, nós seres humanos nos degladiamos contra nossas tendências sexuais. Gandhi viveu os seus tormentos sexuais. Ele queria transar com a esposa dele todo dia. Tipo um animal. Vá ler a biografia de Gandhi. Eu digo, meu Deus, Gandhi, e é um arauto da paz. Mas como é que ele se modifica? Ele preconiza o satyagraha, ele vai para o ahimsa, ele vai conseguindo construir dentro dele condições internas de sublimar aquilo. Aí começa a fazer jejum de sexo, pactua com a mulher dele quando ele estava com 38 anos, que ele não ia mais transar com ela. Ela aceitou viver do lado dele e ele renunciava, ele via ela na cama e ele queria transar. Gandhi. Então, a gente fica vendo os homens desses vivendo esses dramas. Como é que a gente não vive? Eu sou um simples mortal. Então a luta que a gente trava é o tempo todo. Mas a gente não vai conseguir transformar se a gente não olha para dentro, fica só olhando para fora, olhando para fora. Então se você se preocupa com o que o outro diz de você, com o que o outro faz de julgamento, o que o outro está se querendo fazer com que você seja o perfil que agrade a ele, você nunca vai ser você e não vai mudar o mundo. Gandhi dizia, seja em você a mudança que você quer ver no mundo. Ele queria ter a mudança no mundo, ele mudou ele. Foi se transformando intimamente, foi sublimando a energia do sexo, foi meditando horas infindas, ele jejuava por longos períodos, ele fazia processos de conexão com o propósito de ajudar as pessoas da Índia. Ele foi para a África do Sul, depois se formou em Direito, ficava indo lá, largou a família dele biológica para se dedicar à família espiritual, depois volta para a Índia, vive o assassinato, e isso eu tenho mais lembrança da história de Gandhi. Então, que está mais fresco, que a gente debateu o livro muito. Então é isso que ele fez, ele mudou ele. Ele procurou se transformar intimamente, não ficou se preocupando com o que julgavam a ele. Foi tocando a vida dele. Ninguém dava questão a Gandhi que não fosse questão verdadeira. Ele era advogado que dizia assim, olha, se for para Gandhi, vai ser para ganhar, porque ele só pega a questão que seja correta. Ele não fazia aquele jogo sujo da advocacia que muitos advogados fazem. Não, peraí, você matou sua esposa, você pode ter matado. Não. Se fosse para Gandhi, assim, olha, Gandhi, eu matei minha mulher. Como? Você matou, então vamos lá, vamos para o tribunal para você tentar ter uma pena mais abrandada possível, mas a gente não vai mentir. Você matou, matou. Ele não tinha esse negócio, não. Se você matou sua mulher, você pode ter matado, porque o direito penal vai lhe dar isso, vai ter essa brecha aqui, essa brecha acolá. Aí ninguém viu. Alguém viu? Eu não esqueço disso. Foi Jorge Portugal, meu professor, que me disse isso uma vez, lá no cursinho pré-vestibular, que faleceu ano passado com a Covid, né? Jorge Portugal, um grande mestre. Ele dizia assim, eu nunca faria direito, ele era professor de português. Eu digo, por que, professor? Todo mundo que faria direito no curso, né? Ficou todo mundo indignado, também não faria nunca. Ele, porque imagine você, eu como um advogado, alguém ligar para minha casa e dizer assim, doutor, matei minha mulher. Aí ele fala assim, peraí, você matou? Não, você pode ter matado. Alguém viu? Porque isso é a possibilidade do direito que tem. O direito é uma ciência maravilhosa. Mas existia essa brecha de a gente poder ver o Nardoni, que fez o que fez, a gente pega um advogado que vai defender ele, mostrar que ele não fez, que claro que todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, mas tudo isso, ou seja, ele vai contra, eu matei mesmo, mas peraí, ninguém viu não, vamos tentar forjar uma forma de dizer que você não matou sua filha não. Isso já é uma proposta que Gandhi não aceitava, então se fosse causa para Gandhi, ele já tinha que saber, não venha mentir, tá na biografia dele, tem que falar a verdade, a gente vai lá, vai defender, eu vou lhe defender, mas a gente vai dizer o que foi, o juiz já olhava para Gandhi e dizia assim, não doutor, esse aqui, meu cliente, ele cometeu um delito gravíssimo. O que o senhor pode fazer aí para te abrandar a pena? Tem isso. Ele ia ajeitando, mas não mentia. Era a proposta dele de tocar o movimento que ele criou, né? Da verdade. Ahimsa, Satyagraha e tinha um outro nome que eu esqueci. São os nomes sânscritos. Então é isso, gente. A gente tem essas possibilidades de construir um mundo melhor a partir da mudança que a gente vem implementando dentro da gente. Excelente palestra, faça em você a mudança que você espera ver no mundo. Isso foi Gandhi que disse, viu? Então isso serve de consolo, Flávio, mas não para relaxarmos nossas defesas, mas sim para entender o mundo de provas em que habitamos. Isso mesmo, o Eduardo está fazendo excelentes contribuições no Instagram, ele está trazendo coisas muito importantes. Isso não serve para nós outros nos relaxarmos, não serve para nós ficarmos na condição de conforto, não. Serve para a gente refletir o que é que estamos fazendo com nossas vidas, vamos modificar o cenário como a partir da mudança interna. A mudança interna, perceber as nossas más inclinações, perceber as nossas tendências, perceber aquelas virtudes, os vícios que ainda temos, as nossas predisposições, e aí sim, olha, preciso olhar para mim. Eu vou ficar apontando o dedo para fulano, para Beltrano, para Ciclano, para político ABC, ele é o reflexo do que eu tenho em mim. Se eu projeto nele que ele é um déspota, um assassino, um genocida, um corrupto, ou o que quer que cada um seja, ali tem em mim.
também um pouco do que ele representa. Então vai olhar para a sua corrupção, vai olhar para o genocida que você foi, que você ainda pode ser se lhe derem um cargo de poder, vai olhar para você o transgressor que você seria, o que desviaria verbas, o que fazia milhares de coisas. Então você faz o quê? Olha, vê, nossa, ainda estamos nesse padrão, provas e expiações, calma, calma, aqui é um hospital, aqui é um presídio, aqui é um sítio malsão. Então isso faz parte da realidade que estamos vivendo na Terra. É isso que a gente pode ter por hoje. Mas o que eu faço para mudar isso? Eu vou mudar em mim a minha corrupção, a minha transgressão, olhando para aquilo que eu vejo fora, no meu mundo íntimo, que também tenho como possibilidade, como tendência, se não estou fazendo escondido também, né? Eu acho que é isso. Então tem 1h30 de live, temos 8 pessoas, eu vou atender um paciente agora 9h30, que é um atendimento online, eu preciso ir finalizando para poder me aclimatar, para não entrar com esse psiquismo, para atender o nosso irmão que vai estar me esperando agora. Então eu fico aqui para 1 minuto mais, se vocês querem fazer as considerações finais, uma prece de encerramento, e eu vou finalizando a minha participação por hoje, que eu já estou com a mente cansada. E a garganta também, né? Falo demais. Flávio. Diga, irmã. Diga, Miriam. Eu queria só lembrar você, agradecer por você ter apresentado para a gente, certa vez, aquela música de Flávia, né? Eu posso cantar um pedaço aqui. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta os erros alheios. Vi no mundo em um só corpo, esse de 1,80 m, devo a ele estar atento, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Aí vem a música dela, é fantástica, eu cantava ela muito, né? Vou tocar no violão agora, para poder esse ano começar a tocar de novo. Ela é sempre atual. Boa lembrança, Miriam. Exatamente, agradecer e incorporar essa música, né? Abandonar todos esses sentimentos, essas mazelas que nós trazemos, como você já citou aí. Se curar de você mesmo. E agradeço também. Exato. Agradeço também pela oportunidade de estar ouvindo mais um incentivo à leitura do livro, né? Que é uma recomendação muito interessante, e depois para hoje, para vocês, continuar lendo. Para você começar hoje, entende? Para você começar a ler hoje, todos vocês lerem hoje. O outro, né? Oi? O outro livro de Divaldo. Qual é? Né? No mundo de regeneração, né? No rumo do mundo de regeneração. Isso. Bem atual, né? Que ele fez agora, recente. Então, dá continuidade a essa leitura. Então, o caminho é esse, né? Buscar este conhecimento, interiorizar este conhecimento, né? Muito obrigada. Perfeito, Miriam. A música eu posso finalizar com a nossa prece de hoje. Eu vou fazer ela para encerrar como prece. Todinha, estou aqui com a letra. E aí fica como reflexão para todos nós encerrarmos o nosso trabalho de hoje, tá bom? Posso encerrar, Mário? Como é? Pode. Eu só queria agradecer a você e agradecer a participação de todos aqui. E agradeço nós, em nome do Grupo Espíritos da Paz, agradecemos, Flávio, a sua contribuição profundamente, porque é sempre rica, nos traz sempre uma elevação espiritual. Muito grato. Eu que agradeço, Mário, o carinho de vocês e a deferência que vocês têm a mim, merecidamente, mas eu acolho isso porque eu também aprendi a receber o que vem de bom para mim, eu recebo. E eu vou filtrar aquilo que realmente faz parte da minha trajetória, que eu já reconheço que a minha contribuição existe em um determinado nível, e aquilo que vai para o campo da generosidade de vocês, eu retribuo para vocês em gratidão pela sua deferência e pelo seu carinho. E eu finalizo nossa exposição de hoje com essa canção magistral da nossa querida Flávia Ferro. Não sei se o Instagram ele permite cantar, porque fica assim, a gente fica tenso. No YouTube eu fui cantar a música Eu Sou Maior no violão, tá lá, com reivindicação de direitos autorais, na live que eu fiz do Milagre da Manhã, 7 horas da manhã de segunda-feira. No meu canal do YouTube tá como restrição, já no Instagram não. Então eu acho que aqui o Instagram não vai pegar porque eu tô cantando uma música, né? No YouTube talvez faça, mas a música é assim, eu vou cantar na forma de verso, com um ritmo que eu consigo alcançar. Me Curar de Mim, de Flávia Ferro, direitos autorais dela. Gratidão, Flávia, porque várias pessoas têm feito retiros usando essa canção, e ela tem muitas outras canções que são muita contribuição para o autoconhecimento. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo
o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim no mundo em um só corpo, esse de 1,80 m, devo a ele estar atento, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mau, sou mentiroso, vaidoso, invejoso, sou mesquinho, grão de areia, bobo e preconceituoso. Sou carente, amostrado, dou sorriso, sou corrupto, malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-me assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Vamos lá, vamos nos curar de nós mesmos, que aí a gente transforma o mundo. Um abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima. Ficam com Deus. Gratidão a todos. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite, amigo Flávio. Paz e luz pra você, amigo. Obrigado, tô todo arrepiado aqui, ó. Obrigado. Beijo no coração. Jesus nos ampare e me guie para eu me melhorar e me transformar. Valeu, gente. Tchau. Vou fechando aqui no Instagram, gente do Instagram. Tchau, queridos. No YouTube também que vão ver. Espero que seja contribuição essa live. Obrigado.